Oi, pessoal, uma excelente tarde a todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês a experiência que eu tenho com algumas suculentas plantadas na areia de construção. Por isso, eu determinei que o título de hoje seria O Milagre da Areia em Nossas Plantas e coloquei continuação. Por que continuação? Porque eu já tenho alguns vídeos falando sobre o milagre da areia e quem já acompanhou esse tipo de vídeo sabe que eu planto algumas plantas minhas na areia de construção e mostro os resultados. Essa planta eu já mostrei ela com flores, né? Aquela que coloca o sininho roxo, bem interessante, que algumas pessoas chamam flor do dragão. Se eu tiver equivocada, vocês podem estar corrigindo, mas eu acredito que eu estou correta nessa colocação que eu fiz agora. Vou mostrar para vocês como é que essa planta está sendo cultivada e a partir daí vocês vão poder observar o desenvolvimento da planta e eu vou passar as dicas de cultivo que eu coloquei aqui, né? Que eu empreguei aqui nessa planta, nesse vasinho aqui. Primeiro eu vou retirar as pedras que eu coloquei por cima. Eu tenho o hábito de colocar pedras tanto para decorar o vaso, quanto para estar facilitando que a planta fique mais posicionada. Por exemplo, essa planta que começa a deitar, eu vou encaixando pedras aqui do lado para que ela não caia, fique bem posicionada. Então, eu vou estar retirando as pedras primeiro. Vocês vão ver que primeiro vai cair as pedras. Eu vou ver se eu consigo fazer assim para que vocês vejam. Tá caindo só as pedras e aí depois eu vou estar retirando a areia de construção. Quando retirar tudo, vocês vão observar aqui como é que eu cultivo, né? Tá bem seco, por isso tá sendo um pouquinho mais difícil de estar retirando. Talvez até bagunce, né, aqui o vasinho, porque tem muita areia e tem muita pedra. Aqui, ó, vocês podem observar que a planta está sendo cultivada na areia de construção. Aqui são pedras, aqui tem carvão. Por quê? Porque eu coloco o carvão para tá dando a drenagem. Aqui tem mais carvão. Essa planta, pessoal, é comum formar muitas raízes e também é comum que as raízes elas fixem bastante no carvão. Carvão, pedra ou qualquer tipo de material que a gente colocar junto com a areia. Minha intenção maior nesse vídeo é mostrar que dá sim para a gente estar cultivando tanto suculentas quanto cactos, né? Na areia de construção. Essa daqui ela está sendo cultivada na areia de construção. Eu coloquei o carvão simplesmente para ajudar na drenagem e as pedras como decoração. Vocês podem ver, eu vou afastar, né, ela para cá e vou juntar o material que estava aqui nesse vaso para que vocês vejam de perto o que é que tem, né? Aqui, carvão, pedras e areia de construção. Como substrato, aqui só tem a areia grossa de construção. Agora, que tipo de areia é esse? Essa areia nada mais, nada menos do que aquela areia que os pedreiros eles utilizam para construir casas. Ela é uma areia que vem de rio. Aqui a gente compra em casas de material de construção e por isso ela fica em um depósito fechado. Aí então a gente pega e não precisa higienizar, porque lá não tem gato, não tem cachorro para estar defecando, contaminando a areia. Mas se vocês forem pegar em locais abertos, o ideal é que vocês façam uma higienização com água sanitária para estar matando algum tipo de contaminação que possa estar trazendo, né, aí nessa areia para poder não passar para as plantinhas de vocês. Outro cuidado que é preciso ter é na hora de molhar. É preciso que vocês observem e só molhe quando a areia estiver totalmente seca, para não causar o apodrecimento na planta. O terceiro cuidado que tem que ter é na questão da adubação. A areia, como ela vem de lá do rio, né, não tem nenhum tipo de nutriente, já que não tem a decomposição de nenhuma matéria orgânica. E então a gente vai ter que adicionar
Aqui, todas as vezes que eu vou fazer replantes, o que é que eu faço? Após eu terminar o replante, eu adiciono a torta de mamona, a farinha de osso e às vezes eu coloco um outro tipo de adubação, depende de cada planta. Algumas eu coloco semente de abóbora, outras eu coloco semente de girassol, algumas eu só coloco a farinha de osso, enfim, depende de cada necessidade de cada planta. O importante é que vai ter que adicionar adubo. Nenhum tipo de areia sozinha vai ter nutriente suficiente para fazer com que a planta evolua, né? Não só areia, como também uma terra velha que está lá, que já acabou os nutrientes, sozinha ela não vai ter. De qualquer forma, a gente tem que estar adubando. Então, se vai utilizar areia, fez o replante, você já tem que ter o cuidado de fazer a adubação. Fazendo isso, o resultado é esse. Vocês podem observar, alguns dias atrás, alguns dias não, já tem mais de meses, eu mostrei essa planta cheia de sininhos roxo. Tava a coisa mais linda do mundo. Ela permanece linda, né? Só não tá com sininhos, porque aqui a gente tá em um período chuvoso. Mas a beleza da planta continua. Vou colocar ela em um vaso pendente, para ver se ela fica ainda mais bela. Vou fazer um replante. Vou utilizar novamente a areia. Só que dessa vez, como eu vou colocar em um vaso pendente, para não ficar tão pesado, eu vou adicionar um pouquinho mais de carvão e um pouquinho de substrato para hortaliças, para que diminua o peso, já que eu vou colocar ela pendurada. Eu acredito que vai melhorar para mim, ficando mais leve, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.